Fala amigos do Futilitrão, tudo bem? Mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Bom, hoje aqui o elenco está eu, Fred, Rodrigo e Matheus. Antes do vídeo, dá aquele joinha, comente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, né? Já passou do tempo de você se inscrever. O vídeo de agora não é um vídeo muito... é de futebol, mas também não é de futebol, né? É um vídeo sobre o Robinho, né? Que é o assunto do momento. Assinou com o Santos, mas por conta aí de uma complicação dele jurídica lá na Itália, ele teve seu contrato suspenso hoje, dia 16, né? A gente vai debater um pouquinho sobre o assunto. Vou chamar primeiro o meu amigo São Paulino aqui do canal, que é o Rodrigo. Rodrigo, o que você tem para falar sobre esse assunto aí? Um pouco delicado, né? Salve, galera. Vamos lá. Vamos falar do caso do Robinho, né? Até antes esse vazamento não, né? Dessa exposição dos áudios, eu já tinha um posicionamento bem contra a contratação. Tipo, vamos lá, eu vou falar desses problemas criminais de modo geral de futebolistas, não só esse do Robinho. Como foi o caso, teve o caso do Bruno, teve o caso do Jean, que são os casos mais em destaque recentemente, agora o caso do Robinho. O futebol, querendo ou não, tipo, os clubes eles expõem muitas dessas pessoas. Tipo, tem muita gente que gosta de futebol e acompanha e transforma os jogadores em modelos a serem seguidos. Então, quando um time como o Santos, que ainda, além de tudo, tem um posicionamento de dar muito destaque para as meninas do futebol, para as mulheres de modo geral, né? Pô, tem as sereias do Santos, deram uma camisa especial para uma dos atacantes faz muito pouco tempo. Tipo, ele tentava demonstrar que o futebol não é um esporte só assistido por homens, apesar e não é só jogado por homens também, tem o futebol feminino. Mas aí quando contrata alguém como o Robinho, que está com todos os problemas judiciais que estão, e como todo mundo que já deve ter lido, é, foi, foi hoje que foi divulgado, né? Você dá um, um posicionamento positivo pro cara. Você fala assim, o cara é ídolo, é fantástico. Ele fez um monte de coisa errada, mas ele é o ídolo do Santos, podemos perdoar qualquer erro, ele é imaculado. E não é. E sendo bem sincero, o Santos é imensamente maior que o Robinho. Eu sei que tem muita gente que torce pro Santos por causa do Robinho, por causa Então, tem muita gente que torce pro Santos por causa do Robinho. Eu sei da importância dele, ele ganhou muita coisa por lá, as pedaladas históricas em cima do Corinthians, tudo mais. Mas é o tipo de decisão que não é o torcedor que não, que tem aquela visão fechada, a visão de paixão pelo jogador. O Santos é uma instituição, as pessoas deviam ter pensado melhor. É, é ruim para a imagem do clube, traz um certo, é danoso, e eu não acho que alguém devia ter parado assim, ó, ô, camarada, eu não acho que é uma boa ideia trazer alguém que está condenado lá na Itália, sabe? Não acho que é uma boa ideia. Mas também queria ouvir um pouco da opinião de uma pessoa que realmente torce para o Santos. Ouvir a opinião do Matheus. Bom, vamos lá. Mano, pra mim é muito difícil isso, porque o Robinho é o meu maior ídolo do Santos. Essa camisa aqui, por exemplo, tem escrito atrás 8 pedaladas. Eu tenho aqui, ó, um boneco do Robinho. Mano, pra mim o Robinho é muito ídolo. Só que o que aconteceu, tipo, desde... Esse boneco não parece muito com o Robinho, mas tudo bem. Aqui, ó, É, aqueles mini cracks, só que é um mini crack maior. sei. Antes de sair as notícias de hoje, que para mim comprova tudo, ontem eu tava com um posicionamento diferente do Rodrigo, eu tava com um posicionamento de eu não vou julgar, mas também não vou falar que ele não fez nada. Eu achava que, tipo, se o Santos quiser contratar, contrata, se não quiser, não contrata. Agora, vendo tudo, hoje que saiu as notícias, vendo a gravação, tudo que o Robinho falou e o que ele fez, não dá para passar pano. Eu tô vendo muito santista na rede social passando pano pro Robinho, que ele tem que continuar, que é um absurdo, vão estragar a carreira dele. Não tem nada a ver. O que ele fez, ele tem que ir para prisão agora, não tem o que fazer. É muito difícil para mim falar isso, mas não tem o que fazer. Dá a sua opinião aí, Fred, pelo... Vamos lá, Fredão.
Eu acho que assim, o crime que o Robinho cometeu, para mim, está entre os três piores que existe na humanidade, junto com um crime muito parecido com criança, que a gente não pode falar que tipo de crime é esse, e um outro que começa com tortura, que também não pode falar inteiro no YouTube. Mas para mim, esses três tipos de crime são os mais horríveis que se tem conhecimento na face da humanidade. E, cara, eu tinha um posicionamento parecido com o do Matheus. Antes de ver o que saiu hoje, eu tinha pouca informação sobre o caso, então era difícil de falar se ele era culpado ou não. Mas, que nem eu falei num outro vídeo de outro canal que eu participo, o problema do Robinho, cara, é a postura. Se você for ver a postura, por exemplo, o Neymar, quando ele foi acusado do mesmo crime, ele fez questão de vir a público falar que não fez questão de ir na polícia, abrir o WhatsApp dele, tipo, ele se mostrou o tempo todo disposto, querendo resolver logo isso e mostrar que ele não fez nada. Tanto que ele foi inocentado, tanto que viu que era uma grande mentira, que era uma tentativa de golpe. Agora, o Robinho, cara, ele nunca se pronunciou publicamente, ele nunca negou. Inclusive, a informação que eu tinha antes do que saiu hoje na mídia é que ele tinha confirmado o que tinha acontecido, só que falou que tinha sido consensual. Daí a briga era que ele falou que era consensual e a menina não. Só que pelos áudios, cara, que foram gravados lá em 2000 e sei lá quando, o Robinho assume, praticamente assume, sabe? Ele só confirma as coisas, tenta distorcer. Então, assim, Ele tenta é, jogar a culpa nos amigos, né? tenta botar a culpa nos amigos, tenta tirar o corpo. Meu, de verdade, mesmo se ele não tivesse feito nada, o que não aconteceu, ele fez, ele assume que fez. Mas mesmo se ele não tivesse feito nada, cara, ele vem daquela cena e não defender a mulher, ele já é cúmplice, ele já foi complacente com aquela atitude horrorosa. E quer por terra a alegação dele, de, tipo, foi consentido, sendo que ele falou que a mulher estava extremamente bêbada, não se aguentava em pé. Uma pessoa que não sabe nem onde tá, cara, não faz nada de forma consentida. Nada. Tanto que eles fizeram porque achavam que ela não ia lembrar, né? Então, ó que coisa horrível, que coisa monstruosa. E assim, quem fala sobre a carreira do Robinho, cara, ele tem 36 anos. Não tem muito mais futuro de carreira, mesmo se ele não tivesse nenhum crime nas costas dele. E se ele não fez um pé de meia até hoje, não é agora no final da carreira que vai fazer. Então, assim, futebol é uma profissão diferente. Na verdade, eu acho que atleta profissional de esporte, de maneira geral, é uma profissão diferente porque você não exerce apenas uma função profissional, você exerce um papel de exemplo para a sociedade, um papel de ídolo. Aqui no Brasil, o futebol é mais forte, fora do país tem basquete, tem outros esportes que também têm uma força parecida. Mas ele exerce influência sobre crianças, sobre até mesmo sobre adultos, sobre como agir e tudo mais. E existe um histórico dentro do esporte, não só no Brasil, de passar pano para quando o cara comete violência doméstica, comete esse tipo de quando mata alguém no acidente de trânsito. Então, assim, sempre teve essa passada de pano para profissional de futebol e, graças a Deus, nos últimos anos a sociedade vem mudando isso e não vem deixando passar batido, entendeu? O Robinho, cara, se ele for uma pessoa... Bom, só porque ele fez, ele já mostra que é uma pessoa sem caráter, uma pessoa de má índole. Porque, para mim, ninguém que tem bom caráter ou boa índole faz esse tipo de coisa. Desculpa as palavras pesadas. E se ele tiver um pouco de dignidade, ele tem que ir até a Itália e resolver logo isso. Seja como culpado ou como inocente, ele tem que terminar com isso. O que é muito feio da parte dele é ele não se incomodar com o caso. Ele não liga. Você vê o áudio que saiu dele agora, pro amigo dele reclamando da Globo. Ele tá zero afetado com isso. Ele não mostra arrependimento, não mostra incomodado, não tá preocupado em defender a imagem dele publicamente. E, mano, é um caso que tá mais de 2 anos aí rolando. E ele não tem a menor proatividade de querer resolver logo, o que é muito feio da parte dele. É muita coisa de pessoa que não tem que ser vista como um ídolo. Eu entendo a torcida do Santos, que é que eu falei, talvez o Robinho tenha sido o maior jogador depois de Pelé na história do Santos. Por tudo que ele conquistou, que ele trouxe, pelo nome que ele. A exposição que ele trouxe para o Santos. Só que, infelizmente, cara, independente das suas conquistas profissionais, isso nunca vai ser maior do que os seus atos como ser humano com a sociedade. E o Robinho, cara, o que tem que fazer é parar a carreira dele, ir lá e resolver, e se tiver que ser preso, que seja. Além desse caso, concordo com tudo que vocês falaram, né? E
eu tive familiar, mulher que sofreu o que a mulher sofreu. Então, já dá um nojinho, né? Se não fosse familiar. E mais de uma pessoa da minha família sofreu esse crime. Então, não é fácil. Por mais que o Robinho seja um cara ídolo que renovou a torcida do Santos, tanto é que tem um santista aqui de menos 30 anos, né? Mas é complicado, gente. Não tem como defender. Por mais que ele seja um grandíssimo jogador, talentoso, mas se mostrou um grandíssimo FDP. Já desde 2017, já faz 3 anos que ele já foi condenado, e que o Fred falou: pô, cara, vai lá e resolve, cara. Sabe? Vai lá e resolve. Se você é inocente, vai lá e resolve. Quem é inocente quer que resolva o quanto antes, para não ficar marcado. Ele vai ficar marcado para o resto da vida dele. Ele não é o primeiro atleta que é acusado, né? Justamente ou injustamente. A gente teve, por exemplo, Kobe Bryant também teve há um tempo atrás. Cristiano Ronaldo também teve, né? Então não está sendo o primeiro. O próprio Robinho, quando ele jogava no Manchester City, já teve uma acusação dessa. Eu lembro que eu vi até no jornal, que na época eu ainda comprava jornal esportivo na banca, e tinha essa acusação dele já na Inglaterra, que não lembro agora se foi arquivado o caso, se tiraram a queixa, mas vez. já tem uma história, né? É a primeira vez que isso acontece com ele. E cara, depois eu vou passar a bola para o Matheus, que é um caso específico de um jogador do Santos. Mas, cara, por exemplo, o meu maior ídolo do Palmeiras é o Marcos, né? O Marcos, ele apoia um candidato, um político que eu não gosto. Só que é posição política. Tudo bem, não vai mudar nada na minha vida. Mas nesse caso aqui é complicado, né, Matheus? Você, que o Robinho é o seu maior ídolo, né? Tira o Pelé, obviamente o Pelé é entidade e tal, mas... O meu maior ídolo, jogador do Santos é meu maior ídolo, Robinho disparado. Não dá nem pra comparar com o Neymar. Pra mim não tem nem comparação. E eu não sei muito bem como eu vou agir daqui pra frente agora. Eu acho que eu vou... Pra mim, o Robinho dentro de campo vai ser tipo um personagem, o Robinho ser humano é outro, que tipo, eu não quero nunca mais ouvir falar, não quero mais ver jogar no Santos. O que ficou ali dentro do campo, pra mim, tá marcado e não vou mais idolatrar do jeito que eu idolatro, mas vai ficar lá. E esquecer do Robinho agora. Eu quero que seja preso. O que ele fez dentro de campo já tá escrito, né? Então não vai mudar. Fala, Rodrigo. O jogador é o Robinho e o criminoso é o Robson. É tipo isso que eu vou fazer. É tipo bem isso mesmo. Separar um pouquinho, né? Porque pra você, tipo assim, eu não sou torcedor do Santos, então é mais fácil eu pegar um pouco mais de raiva do Robinho pela situação e acabar apagando dele completamente na minha memória afetiva que eu tenho dele, de tipo, assistindo ele pela seleção, dele dando um nó na zaga do Corinthians, eu rachando o bico. Mas para você que é santista, é um efeito muito mais difícil. Eu acredito então, que... né, e não é nem só ser santista, que para mim, tipo, o Robinho é a causa de eu ser santista, que é uma das maiores alegrias da minha vida, que é o Santos. Tudo que eu amo em relação ao Santos foi por causa do Robinho. Então, para mim, vai ser muito difícil agora. Mas eu vou ter que saber separar agora. Sim. Sim, o que ele fez está escrito, é o tipo de coisa, né? É o tipo de coisa que tipo, a notícia saiu hoje, não vai ser... se parando agora pensando com a notícia quente na sua cabeça, uma coisa que você vai conseguir raciocinar. A gente vai ver isso conforme o tempo for passando também, né? Sim. Aí é uma situação bem atípica. A gente vai deixar aí na descrição o link da matéria que a gente está usando como base, que é o do Globo Esporte, né, do ge.com, que traz a transcrição de conversas telefônicas entre o Robinho e os amigos que estavam envolvidos na situação. Né? Então, assim, até ontem dava para você estar naquele benefício da dúvida, né? Que era um contra outro. Depois dessas transcrições, não tem mais como você não concordar, né? Defender o Robinho. Por mais que seja um ídolo do Matheus, que seja um jogador que teve uma importância dentro do futebol, a gente não pode negar. Ele ganhou os 2 brasileiros, né? Com o Santos. 2002, 2004. Ele ganhou Copa do Brasil 2010, Paulista, Só não 2 ganhou paulistas. Libertadores. Só não ganhou Libertadores. Chegou na final, né, em 2003, perdão, do pouco.
É um Fez cara o que gol teve de letra do Rogério Ceni. É um jogador que teve uma projeção muito grande dentro do Santos, depois foi para o Real Madrid, foi para o City, veio para o Santos, voltou, foi para o Milan. Então tem um jogador que teve a sua relevância, né? Aí para a gente encerrar um pouquinho esse vídeo futebol barra da Atena, que vocês querem falar mais um pouquinho, só para a gente encerrar o vídeo. Eu só queria falar que o Robinho foi condenado em primeira instância, mas assim como no Brasil a justiça tem 3 instâncias, então ele está recorrendo. Então ele não tem um mandato de prisão, porque o processo dele não transitou em julgado, que é quando não tem mais recurso. Então ele está recorrendo, ele ainda não é, entre aspas, condenado pelo crime, ele teve uma condenação em primeira instância, mas não é definitiva. E todo mundo fala que ele não pode entrar na Itália, ele pode, porque ele não tem mandado de prisão. E tem muita gente que fala que ele não viajou lá para a Itália quando jogava na Turquia por medo de ser preso. Isso sim, foi medo de mudar a decisão, de resolverem segurar ele lá, mas ele podia ir jogar. É que não quiseram, ele não quis ir por zelo. Agora sim, quando você é inocente, por que você tem que ter zelo de medo de ser preso, entendeu? Então é mais uma coisa que pesa contra ele. Fora isso, eu acho que assim, apesar do foco do Futilitrão ser um canal mais de zoeira, mais de brincadeira, trazer papo de bar, mas quando acontece uma coisa séria dessa envolvendo futebol, acho que a gente tem que se posicionar e tem que falar assim. Rodrigo? Eu acho que, na verdade, eu queria ouvir a opinião da galera aí também. O vídeo está encerrando, mas nos comentários a gente pode continuar conversando sobre o caso. Eu queria saber também o que eles acham de como a torcida santista devia se comportar, porque eu acredito que a grande mídia e os torcedores de outros times, no geral, não tem muito como fugir do posicionamento de achar um absurdo. Mas eu queria saber como as pessoas pensam que os torcedores do Santos, especialmente os como o Matheus, deveriam reagir a essa notícia. Eu sei que, de modo geral, é uma coisa meio absurda, mas levando em consideração toda essa memória afetiva também. É meio complicado. Eu queria saber a opinião da galera. Escreve aí. Deusinho, para encerrar? É isso aí que eu falei mesmo no vídeo. Tipo, pra mim foi uma bomba essa notícia de hoje, mano. Quando você vê tudo é difícil. E agora é esperar aí o julgamento, mas pra mim tipo, eu não vou ser o cara que vou ficar culpado, mas todo mundo sabe já, né? Já ficou meio na cara, né? Vou deixar, como falei, a gente vai deixar aí o link na matéria para vocês poderem ver. Se você tem algum problema de ler, tome cuidado antes de ler, tá? Pode ter um gatilho, que é a palavra certa, né? Antes de ler a matéria. Então, se você tem algum problema, leia junto com uma pessoa, tá bom? Robinho, seja homem, assuma os seus erros, e se você é inocente, tente prová-lo, que eu acho que tá difícil. Valeu a todos, muito obrigado, Fred, Matheus, Rodrigo, comente aí sobre esse caso. Seja bem-vindo ao Futilitrão, caso você ainda não é bem-vindo. Caso você Normalmente não os venha. vídeos são zoeira, hein? Esse vídeo é à parte, tá? É um parênteses, é um caso atípico. Valeu, até a próxima. Mandar link pro